E Olê, qual que é a coisa mais absurda que você já viu em questão de dívidas? Assim, que você já viu, você falou, meu, não pode ser real. Ah, já várias. Mas teve uma de um aluno, uma mentoria, uma consultoria que o cara me contratou. Pesada. Lê, tô endividado, tô com umas, acho que era 60 mil que o cara tinha pra pagar e tal. E minha noiva não sabe. E eu pedi ela em casamento. E a gente vai casar. E eu tô pagando as contas do casamento, mas não tá dando. Falei, peraí, bicho. Peraí. Você tinha 60 pau de dívida. Aí você tomou a decisão de fazer mais dívida, que é o casamento. E, além de tudo, você chamou um cúmplice para essa história, que é a tua mulher, e totalmente inocente, que ela não tá sabendo dessa dívida. Você tá chamando ela para fazer parte dessa, sabe? Desse BO. Pula nessa piscina de água gelada aqui, você tá dizendo para ela que tá quentinha. E você Tá gostosinho. E o cara fazendo dívida pra caramba, querendo casar, mais endividado, e queria que eu ajudasse ele com alguma coisa. Cara, a primeira coisa é você chamar a tua futura esposa, contar isso tudo pra ela, e, na minha opinião, adiar esse casamento. Ou vocês só vão morar junto e tal, mas você não pode gastar essa grana. Não tem como você gastar essa grana. E aí que vem o real absurdo. Ele fez. Nossa, ele fez mesmo assim. E ele quebrou. se endividou? E quebrou. E mesmo com o seu conselho? Entrou por aqui, saiu por aqui. E qual era o seu conselho? Meu, tu conversa. Chama, o que eu falei? Chama tua esposa, tua noiva, conta pra, primeira coisa, conta pra ela das tuas dívidas, conta da tua situação. É a primeira coisa que você tem que fazer. Para de esconder esse negócio. Porque o cara tava com um problema já psicológico, assim, já tava sofrendo com ansiedade, tava com um monte de sintoma ruim, porque, imagina, o cara tá vivendo numa baita de uma mentira, com dívida, com o cobrador ligando, e ele tem que esconder o cobrador da mulher. Imagino, deve ser uma situação. E aí, além disso tudo, ele enfiou mais uma dívida gigante na frente dele. Por aparência, né? Ele diz, não, mas aí o que vão pensar se eu adiar o casamento, não sei o quê. Aí 4 horas de festa e um fumo no rabo do cara. Eu nunca mais falei com ele, mas deve ter sido feio. Teve uma outra também, teve uma outra legal. Teve uma moça que me procurou, endividada, com problema, indo pra execução, e ela me passou a lista de coisas dela. E ela falou assim, não, tá aqui minhas... E as dívidas não era tanto assim, era pouquinho. Mas ela botou as coisas que ela gastava, né? Eu falei pra ela, pô, me manda as coisas que você gasta. Aí tinha assim, tipo, 300 reais, e as dívidas dela dava pra pagar, sei lá, com uns 400, 500 por mês. 300 reais de cigarro e 400 reais de maconha por mês. Te mandou isso, né? Aí eu falei pra ela, falei, ó, e ela mandou pra mim. Eu falei, olha, se quiser, você pode fazer o que você quiser, o vício é teu, você, né? Mas por que você já não aproveita e tem uma vida mais saudável, para com esse cigarro aqui, essa maconha aqui e tal, você vai economizar, e isso aqui já dá pra pagar a tua parcela. Só isso aqui paga a tua parcela. Depois, se você quiser voltar a fumar, tudo bem, o problema é seu. Mas, poxa, tá aqui a tua solução. Você tá com um problemão na mão, você veio me procurar e a tua solução tá aqui muito fácil. E vai melhorar a tua vida ainda. Você vai cortar 2 vícios aqui, vai melhorar a tua vida. Ela ficou brava comigo. Essa ela eu não. Brava. Nunca mais falou comigo, eu não sei que fim que teve. Aí isso não dá. Aí o corte, o pessoal ficou assim, a maconheira não me ouviu. Ela nunca mais respondeu, nada. Isso nem era consultoria, né? Porque era uma pessoa que eu ajudei de graça, assim, numa mensagem. Mas, cara, tava na cara, né? Pô, a pessoa tá... Os vícios ali estavam puxando. Não precisa ser vício. Às vezes a pessoa tá gastando com alguma coisa que não é nem cigarro, não é viciante, mas, pô, tá pedindo delivery demais, isso. Pô, às vezes a solução tá ali na frente, mas se você não quer a solução, aí sei lá, aí você não deve procurar minha ajuda, né? Procura outra coisa. Mas esses absurdos eu já vi. Outro absurdo financeiro, esse eu já fiz, que é refinanciar alguma coisa. Eu tinha um carro financiado, e aí eu precisava de mais grana, eu peguei e refinanciei o carro para pegar o dinheiro e pagar um juro em cima daquele juro que eu já tinha. Nossa, refinanciou para quitar o financiamento? Não, para pegar o dinheiro e usar e gastar. Eu queria o dinheiro para fazer outras coisas, né? Eu precisava de dinheiro para fazer outras... Eu queria dinheiro para fazer outras coisas. O único bem que eu tinha era o carro. Eu fui lá e refinanciei o carro. É claro que eu me ferrei, né? Eu perdi esse carro, era um Corsinha sedã. Um sedã, e na época era uma nave, né? Eu tive que entregar. Teve que entregar, né? Tive que entregar o carro. Não dava pra pagar mais. Foi na época que eu quebrei. Mas essa é uma cagada financeira gigantesca. Financiar já é ruim. Refinanciar o juro em cima do juro. Tem gente que faz isso com casa, com apartamento e tal. Acaba assim. As pessoas têm medo de dar um passo pra trás, cara.
E às vezes o passo para trás é o que te dá um impulso para frente, né? Poxa, às vezes você recuar um pouquinho, vender algumas coisas, ter um estilo de vida um pouquinho menor, viver um degrauzinho abaixo, é a melhor coisa que você pode fazer. Mas tem muita gente que não faz por orgulho. Sabe? Ai não, o que vão pensar se eu vender meu carro? Cara, o que se dane? As pessoas não estão pagando tuas contas, né? Exatamente. Vende a dívida que você tem, porque não é um carro que você tem uma dívida. Vende essa dívida, passa ela para frente, porque aí já fica mais leve para você. Aí compra o carro lá no fundo da curva de depreciação, como a gente falou antes, ou não compra carro, anda de ônibus, poxa. Mas, pelo menos assim, dá um passinho pra trás primeiro pra você tomar um ar, tomar um fôlego. Tem gente que não quer abrir mão das coisas, cara. Aí é brabo. Porque é difícil, você subir estilo de vida é complicado. Depois você descer é embaçado, né? É complicado. O nosso ego é frágil, né? A gente não quer danificar ele de jeito nenhum. Isso é muito difícil. É um dos piores desafios, tá? Com pessoas endividadas. Com gente que eu pego. Diminuir o padrão de vida. Um dos piores desafios é essa parte psicológica da pessoa ter vergonha de aparentar ter menos. Se as pessoas soubessem o quanto que os outros nem ligam pro que você tá fazendo, o quanto que as pessoas não pensam em você no dia a dia, sabe? Parece assim, né? Quando você tá nessa situação, parece que os teus vizinhos passam o dia inteiro pensando em você. Sendo que eles não estão nem aí, né? Eles nem lembram que você existe. Eles lembram que você existe quando você passa na frente. Ah, olha lá, o Joãozinho lá. Mas fora isso, as pessoas têm as vidas delas e os problemas delas. E se estatisticamente 70, 80 pessoas, 80% das pessoas, dependendo da pesquisa, se estatisticamente 70, 80% das pessoas estão endividadas, existe uma grande probabilidade daquele teu vizinho que você tá com medo, que te olhe torto, também estar endividado até o pescoço. Que você quer manter a aparência. Existe uma grande probabilidade daquela outra pessoa também e tá só sabendo esconder melhor que você. Então, e a galera às vezes não quer fazer assim, não quer dar um passo para trás para não mostrar que tá endividado. Não, é ego fim isso da aí, picada. Né, ego frágil. Ego frágil. Se a pessoa não pode, né, se endividar... Mas assim, não julgo, tá? Não, sim. Porque eu passei por isso. Eu sei o que é do outro lado, cara. Eu sei o que é. Eu levei 1 ano pra dizer quebrei, né? Demorou 1 ano pra você falar? Pra sair da minha boca? 1 ano. 1 ano. Eu falava um monte de coisa, mas não falava quebrei. Você falava o quê? Ah, sabe o Matrix, né? Desviando da bala, assim? Eu desviava do assunto. Ah, e tua agência lá? Pois é, cara, não, eu tô fazendo outra coisa, não sei o quê, blá, 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 e desconversava. Ou dizia, igual não, político. eu desconversava. Ou dizia, não, fechei a empresa, cara. Pô, não tal, mas eu não dizia quebrei, tô endividado. A primeira vez que eu falei quebrei, tô endividado, foi em cima do palco da Gramado Summit, sabia? Sério, aí deu uma... Cara, tirou 1 tonelada do meu ombro. Por quê? A partir desse momento... O que acontece? Eu palestrava antes já. Eu já tinha algumas palestras e tal, porque eu tava aprendendo. As minhas primeiras palestras eram sobre dívidas. E aí eu tava aprendendo a sair das dívidas. E as pessoas estavam endividadas e me procuravam porque eu tava, né? E eu tava na Organize na época e tal. E eu fazia tipo uma live, um webinar. Todo final da semana, assim, toda sexta-feira eu fazia um webinar pros clientes, ensinando o que eu sabia e ensinando a usar a Organize. E o que eu tava ensinando para eles era o que eu tava aprendendo, aplicando na minha vida e funcionando. Não era nada extraordinário, era só, cara, eu tava lendo uns livros gringos, não tinha canal no YouTube, não tinha nada nessa época. Eu tava lendo uns livros legais que tinham essas informações, eu aplicava na minha vida, tava funcionando e eu ensinava pra galera. E a galera aplicava e funcionava. Eu tenho amigos até hoje, tenho alunos até hoje que eu conheci nessa época, Marcelão, por exemplo, que é aqui de São Paulo, conheci nessa época que fizeram isso e mudaram a vida deles também. Então, pô, tava funcionando. Só que eu não dizia que eu tava endividado. Eu não conseguia dizer. E aí eu ficava com puta no medo, né, bicho? Eu falei assim, putz, os caras descobrirem, né? Eu sou uma fraude. Porque eu tô aqui ensinando a sair das dívidas, mas eu tenho dívida. Mas, pô, não era fraude nenhuma. Eu tava ensinando o que eu estava fazendo. Mas na minha cabeça era uma vergonha tremenda. Ai, se as pessoas descobrirem.